I want to welcome everybody, and let's start with a word of prayer. Dear God, we thank you for the opportunity to meeting our friends Pela oportunidade de podermos nos encontrar, nossas amigas e amigos, and learn together about your wisdom. e poder aprender juntamente sobre a tua sabedoria. We're want to thank you about your history and your knowledge Queremos te agradecer pela tua história, teu conhecimento, that brings a lot of information that we need today. que nos traz muita informação que é precisa que nós saibamos. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém. Well, first we're gonna do a brief recap. Primeiramente, vamos fazer uma breve recapitulação. We were talking about the progress of deception. Estávamos falando sobre o avanço do engano During the U.S. history. durante a história estadunidense. And I choose for these two presentations E eu escolhi para essas duas apresentações 4 times in history and 4 presidents. 4 momentos ou tempos na história e 4 presidentes. We have started with McKinley and Roosevelt Começamos com McKinley e Roosevelt, that show us not only the manifest destiny, que nos mostrou não somente o destino manifesto, but the Monroe Doctrine and the Big Stick Theory too. mas também a doutrina Monroe e a teoria do grande porrete. And we can see a lack of argument here E aqui nós vemos uma falta de argumento, because we started with a destiny made by providence, porque nós começamos com destino que era dado pela providência, and then we go to a strategic spheres of influence, e logo avançamos para uma estratégia de esferas de influência that are being constructed by power, que são construídas através do poder even with a soft talk. e através de uma fala mansa. Then we pass to study the welfare state, Logo falamos sobre o estado de beneficência, de bem-estar, de bem-estar, that brings to a country to a government que leva o país a um governo take care of the social security. que o governo cuide do bem-estar social, da segurança social. But in the other hand, we see camps, concentration camps, even in US. Mas por outro lado, nós vemos campos de concentração até nos Estados Unidos. And in each part of that history, E em cada parte dessa história, we see controversial relations with the Latin America. nós vemos relações controversas com a América Latina. And I'll try to focus on that Eu vou tentar focar nisto, to bring a conclusion with the nowadays presidency. para chegar à conclusão sobre a presidência atual. So the next historical event that we will see Então, o último evento histórico que nós vamos olhar is in the 60s acontece nos anos 60, with JFK and Lyndon Johnson. com John F. Kennedy e Johnson. And a famous invasion at that time E uma invasão infame
famous, famosa, que ocorreu naquele tempo. was the Pigs Bay invasion in Cuba. Foi a invasão da Baía dos Porcos na Cuba. But here I brought a Times Magazine report E aqui temos uma reportagem, um artigo da revista Times, from July 19th of Do- 1965 do 19 de julho de 1965, that said, when the invasion ended in failure, Mr. diz? Kennedy was severely shaken. quando a invasão terminou em fracasso, Kennedy ficou profundamente abalado. The vision of the corpse of the bodies on the beach A visão dos homens nas praias, ou dos defuntos, não, o assombrava. that men would fought so bravely Homens que partiram com esperanças tão grandiosas and now would be shot down like dogs or carried to Castro's prisons. né, lutaram com tanta bravura e agora serão abatidos como cães ou levados para as prisões de Castro. And reports said that in the hospital, E havia relatos que no hospital. the Times Magazine report said, Esse artigo da revista Times disse: when the president was in the hospital, quando o presidente estava no hospital, tears would fill his eyes and roll down his cheeks. os olhos dele ficaram cheios de lágrimas e as lágrimas corriam pelo seu rosto. And he continues, Tá bem? and he continues, and continues. E ele continua, Now in the bedroom, agora no quarto, he put his head down into his hands ele apoia a sua cabeça nas suas mãos and almost sobbed, almost fell. e quase desfalece. But it was a very emotional picture of the president. Isso foi uma imagem muito emotiva, né, do presidente. That people would think, As pessoas diriam: oh, Mr. President will end up with the invasions. então o presidente provavelmente acabaria com as invasões. But again, the worst instincts prevailed. Mas mais uma vez os instintos os piores, né, acabavam prevalecendo. And the US government launched the Operation Mongoose, E o governo estadunidense ele então lançou a Operação Mongoose, which continued trying to murder Castro. Fidel Castro. Mangusto, né, que continuava tentando assassinar Castro. Or even contaminate his shoes Tentaram até mesmo borrifar um spray, né, nos seus sapatos with a radioactive element, com um agente radioativo, which they believed would cause que assim acreditavam iria fazer com que his hair and beard to fall out. que ele iria causar a queda dos seus cabelos, né, e da barba. And at the same time of a military and financial support to Brazil, E, ao mesmo tempo, havia um apoio militar e financeiro à ditadura brasileira, with the Operation Brother Sam, durante essa operação chamada Operação Irmão Sam. The operation started by the economic interests Então, essa operação começou pelo interesse econômico, but the US government changed his position mas o governo estadunidense acabou mudando de posição when in early 1962 quando no começo de 1962 Brazil's president João Goulart o presidente brasileiro João Goulart take a position assumiu a posição refusing to completely endorse the US position on Cuba.
se recusando a endossar por completo a posição que os Estados Unidos havia assumido com respeito a Cuba. Another reports at that time Uma outra reportagem daquele tempo says that JFK, in a document, disse que John F. Kennedy, num documento, said that the motivation were to help to block disse que a motivação era ajudar, bloquear a major disaster here. Desastre maior aqui, That will be seen Brazil turning into China of the 60s. que poderia tornar Brasil a China da década de 60. And he said directly, Ele disse: this is where both I and all my senior advisors é aqui onde eu e todos meus assessores sênior believe that our support should be placed. acreditamos que o nosso apoio deve ser colocado. This is a document from March 27th, Isso é um documento de março 64, 27 de março, perdão. 4 days before the coup. 4 dias antes do golpe. This was the first thread in an ongoing story Isso era a primeira ameaça numa história contínua that explains how the last dictatorship que explica como a última ditadura had the complicity and support of the United States. contou com a cumplicidade e o apoio dos Estados Unidos. Now you have the quote number 1. Agora vou ler a citação número 1. This is from a theory from a master's degree. Isto aqui é citado de um trabalho de mestrado. That says, Diz o seguinte: the money that US put into our 1962 parliamentary elections surpassed the amount spent on their presidential campaign the previous year, which saw Kennedy elected. The idea was to elect pro-US legislators to oppose João Goulart. Financialism of the opposition and an anti-communist propaganda, but it escalated. o dinheiro que os Estados Unidos da América colocaram em nossas eleições parlamentares de 1962 superou o valor gasto em sua campanha presidencial no ano anterior, que viu Kennedy eleito. A ideia de eleger legisladores pró-Estados Unidos para se opor a João Goulart, financialismo de oposição e propaganda anticomunista, mas acabou aumentando. The decision was made to support a coup which would happen later, in April or May of 1964. But when events came to a head on March 31, Gordon, the American ambassador to Brazil, intervened so that the then US President Lyndon Johnson would immediately recognize the legitimacy of the new government, he said. A decisão foi tomada para apoiar um golpe, que aconteceria mais tarde, em abril ou maio de 1964. Mas quando os eventos chegaram ao momento em 31 de março, Gordon, que foi o embaixador americano no Brasil, interveio para que o então presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, reconhecesse imediatamente a legitimidade do novo governo, disse ele. The US was going to send a military force to support the coup plotters in the event of resistance or civil war. But it wasn't necessary, and so the US began to deny any involvement. He explains. The US then opened their financial taps to Brazil's military regime, helping to build major projects such as the Trans-Amazon Highway and the Rio-Niterói Bridge, leading to an increase in Brazil's foreign debt.
When the late US presidents came, it changed their relations and put pressure and put an end to the autocracy. Os Estados Unidos iriam enviar uma força militar para apoiar os golpistas em caso de resistência ou guerra civil. Mas não era necessário e, portanto, os Estados Unidos começaram a negar qualquer envolvimento, explica ele. Os Estados Unidos, então, abriram suas torneiras financeiras para o regime militar do Brasil, ajudando a construir grandes projetos como a rodovia transamazônica e a ponte Rio-Niterói, levando a um aumento da dívida externa do Brasil. Quando os falecidos presidentes dos Estados Unidos chegaram, isso mudou sua relação e pressionou a acabar com a autocracia. And all of this happens during the dispute of Civil Rights Acts. Can you repeat? Sorry. All of this happened during the dispute of Civil Rights Acts. Tudo isto aconteceu durante a disputa acerca dos direitos civis. When Johnson used his experience and reputation as a master legislator, Onde Johnson ele usou a sua habilidade, né, como negociador e legislador to navigate the bill through a long Senate debate. para conduzir o projeto de lei através de um longo debate no Senado. And the civil rights leaders from that time E os líderes dos direitos civis daquele tempo mentioned that the both presidents, Kennedy and Johnson, mencionaram que tanto o presidente Kennedy quanto o presidente Johnson individually communicated their struggle for the approval of the Civil Rights Act. comunicaram particularmente a sua luta pela aprovação da lei dos direitos civis, Like an emotional fight. como uma batalha emocional. As the same as Mr. Kennedy tears dropping with the invasion failure. Assim como aconteceu com Kennedy quando houve aquela invasão e as lágrimas corriam pelo seu rosto. Civil rights leaders said that this was taken to heart by Johnson. Líderes dos direitos civis disseram que isso foi levado longe demais por Johnson. Was taken to heart. Ele levou isso de maneira pessoal. During the dispute to ensure that each of Kennedy's promises para assegurar que cada uma das promessas de Kennedy were accepted after his death. fossem aceitadas após a sua morte. So we see a picture of emotion and of deception at the same time. Então nós vemos aqui uma imagem de emotiva, né, e ao mesmo tempo de engano. At the same time, the U.S. government brings the human rights. Então, naquele mesmo momento, o governo introduz os direitos humanos And decrease these same human rights to Latin America. E ao mesmo tempo ele decreta esses direitos. Decrease. Diminui, né, com respeito à América Latina. Brazil passes through a 21th dictatorship. 21 years of dictatorship. E Brasil acaba passando por 21 anos de ditadura. We led to almost 20,000 deaths. Que causou, teve em torno de 20 mil mortes. And missings. E pessoas desaparecidas. According to the nowadays database. De acordo com o banco de dados de hoje em dia.
Now, I'm gonna bring some reports of Trump's presidency. Eu vou ler agora alguns relatórios ou reportagens da presidência de Trump, That mixed the feelings that the former presidents brought to the U.S. Que mescla, né, esses sentimentos que presidentes anteriores trouxeram aos Estados Unidos and what changed with him. e o que mudou com ele. About McKinley's and Roosevelt theory, Sobre a teoria de McKinley e Roosevelt's, Roosevelt. the big stick theory. A teoria do grande porrete. A question, a struggle with Venezuela was established in that time. Estabeleceu-se um conflito com a Venezuela naquele tempo, But in nowadays conflict with Venezuelans, mas no conflito de hoje em dia, né, com a Venezuela, specialists said that Trump é dito que Trump, em particular, didn't conduct diplomacy before using the big stick. ele não se importou a usar a diplomacia antes de sacar o grande porrete. He just used the big stick. Ele apenas usou o grande porrete. Moving to FDR presidency, Avançando agora para a presidência de Roosevelt, this quote is a Foreign Affairs article, e essa citação aqui é da revista Foreign Affairs, which are in the 2026 risks. Que também está contido nos riscos de 2026. I'm start reading quote number 2. Então vou ler a segunda citação. It's a comparison between Trump and FDR. Aqui é feita uma comparação entre Trump e Roosevelt. Both presidents broke norms and precedents. Roosevelt ended the two-term tradition, a norm so significant it was later codified in the Constitution, and challenged Descartes' institutional role. But he did not defy judicial rulings or contest electoral outcomes. Ambos os presidentes quebraram normas e precedentes. Roosevelt acabou com a tradição de 2 mandatos, uma norma tão significativa que mais tarde foi codificada na Constituição, e desafiou o papel institucional do tribunal, mas não desafiou as decisões judiciais nem contestou os resultados eleitorais. His norm-breaking centered on the scope of federal policy and institutional design. Trump has already tried to overturn an election, routinely casts adverse court rulings, prosecutions, and media scrutiny as illegitimate, and describes domestic critics, including independent media, judges, and political opponents, as enemies of the people. Sua quebra de normas centrou-se no âmbito da política federal e na concepção institucional. Trump já tentou anular uma eleição rotineiramente considerada ilegítimas, as decisões judiciais adversas, os processos judiciais e o escrutínio da mídia, e descreve os críticos internos, incluindo a mídia independente, juízes e oponentes políticos, como inimigos do povo. The norms under pressure today concern whether the American president is effectively above the law, whether the power ministries can be used for personal and political retribution and personal enrichment, and whether the playing field for future elections, the ultimate check, remains meaningfully competitive. As normas sob pressão hoje dizem respeito a se o presidente americano está efetivamente acima da lei, se os ministérios do poder podem ser usados para retaliação pessoal e política e enriquecimento pessoal, e se o campo de jogo para futuras eleições,
o controle definitivo, permanece significativamente competitivo. So we see a norm breaking in these two presidencies. Então, vemos nessas duas presidências A norm breaking. uma quebra de normas, But only in the late one, mas apenas na recente, we see enlargement of president authority. vemos um aumento da autoridade presidencial And actions behind the laws. e ações além da legalidade, Por trás. por trás, nos bastidores. And then this last quote, Agora, a última citação it's a presidential act of Donald Trump é um decreto presidencial de Donald Trump that goes against the Civil Rights Acts. que vai contra o decreto de direitos civis. I'm gonna start reading section 1, purpose. Então, vou ler a seção 1. A bedrock principle of the United States is that all citizens are treated equally under the law. This principle guarantees equality of opportunity, not equal outcomes. It promises that people are treated as individuals, not components of a particular race or group. It encourages meritocracy and colorblind society, not race or sex-based favoritism. Adherence to this principle is essential to creating opportunity, encouraging achievement, and sustaining the American dream. Seção 1. Objetivo. Um princípio fundamental dos Estados Unidos é que todos os cidadãos são tratados igualmente perante a lei. Este princípio garante igualdade de oportunidades, não resultados iguais. Ele promete que as pessoas sejam tratadas como indivíduos, não como componentes de uma determinada raça ou grupo. Ele incentiva a meritocracia e uma sociedade que não faz distinção de cor, não o favoritismo baseado em raça ou sexo. A adesão a esse princípio é essencial para criar oportunidades, incentivar conquistas e sustentar o sonho americano. But a pernicious movement endangers this foundational principle, seeking to transform America's promise of equal opportunity into a divisive pursuit of results preordained by irrelevant, immutable characteristics, regardless of individual strengths, effort or achievement. Mas o movimento pernicioso põe em risco este princípio fundamental, procurando transformar a promessa americana de igualdade de oportunidades numa busca divisiva de resultados predeterminados por características irrelevantes e imutáveis, independentemente das forças, esforços ou realizações individuais. So, even with a beautiful language, Então, apesar das belas palavras, we know the meaning through this act sabemos que o significado desse decreto it is a clear fight against human rights. consiste numa luta clara contra os direitos humanos, With a pursuit to bring meritocracy. com o objetivo de introduzir a meritocracia. And not equality. Not what? E not E não equality. igualdade. E não a igualdade, perdão. Now we see another chart for the Foreign Affairs Report. E agora nós vemos aqui um diagrama do relatório da Foreign Affairs.
that is called the Monroe Doctrine in Action. Que chama-se assim a doutrina Monroe em ação. With a couple of interventions all over the Latin America, Com algumas intervenções nos Estados Unidos da América, na América Latina. Venezuela's intervention we already pointed out. Nós já ressaltamos a intervenção que houve na Venezuela. Here in Brazil, we had punitive tariffs. Aqui no Brasil, tivemos tarifas punitivas. And sanctions on Supreme Court justice. E também sanções contra juízes da Suprema Corte. On the other side, in Argentina, Por outro lado, temos na Argentina a $20 billion credit line time to boost Milei's ahead of midterm elections. uma linha de crédito de 20 bilhões de dólares americanos programada para impulsionar Milei antes das eleições intermediárias de meio termo. In El Salvador, as the same in Argentina, No El Salvador, assim como na Argentina, the White House upgraded and travel advisory payments for deportee detentions. El Salvador visita a Casa Branca e houve uma atualização dos avisos de viagem e pagamentos pela detenção de deportados. In Honduras, otherwise, E por outro lado, em Honduras, the U.S. pardoned a former president os Estados Unidos concedeu o indulto a um ex-presidente, which was a dictator, que era um ditador, and that was convicted of drug trafficking que era condenado por tráfico de drogas. and endorsed opposition candidate. E deram apoio ao candidato da oposição, Which is now a president-elect. que agora é presidente eleito. It's controversial when we look to Venezuela. É controverso quando olhamos para a Venezuela. Both are former president convicted of drug trafficking. Isso é contraditório, porque ambos os presidentes são condenados por tráfico de drogas. In Colombia, Na Colômbia, it certified the president as a drug war partner. Decertified. o presidente foi descertificado como parceiro na guerra contra as drogas And President Petro was sanctioned. e o presidente Petro ele foi sancionado. In Panama, No Panamá, it demanded China's removal from canal. eles insistiram na remoção da China com respeito ao canal. And all over we see sanctions and tariffs. E, por outro lado, vemos sanções e tarifas. Yes. But not with their allies, Porém, não para com seus aliados, which would be El Salvador and Argentina. que seria, no caso, El Salvador e Argentina. So the same thing that we see through history, Então, o mesmo que nós observamos ao longo da história, it's a controversial freedom maintenance. can you repeat? It's a controversial freedom maintenance. É uma manutenção de liberdade que é controversa. So we could ask, Nós poderíamos perguntar, what changed now? o que mudou agora? Someone want to answer? Alguém gostaria de responder ou comentar? Or add a comment? Ou acrescentar um comentário? Cesar?
César. It's just a question. I don't. No. Okay. Yeah. No, the U.S. Yeah. Previously, they intervened military before. Yes. César, não entendi, perdão. Okay. No, I just answered my own question. I just remember that yeah, the U.S. actually invaded other countries in Latin America militarily before. E não, a pergunta é sobre, só para dizer que Estados Unidos de fato invadiu outros países. Sim. Or say, I mean, in my mind, I thought that the thing that changed Então, o que eu pensava é que o que mudou was that the U.S. This was the first military intervention in Latin America, the Venezuela one. foi a primeira intervenção sobre Trump Na América Latina. But actually, I think it's not because previously in other parts of Latin America, yeah, the U.S. intervened militarily. Na verdade, eles já fizeram intervenção em outras partes, já antes. So I'm not sure about what changed now. Então, não tenho certeza o que teria mudado agora. Yeah, we can see through history Nós podemos observar ao longo da história that every intervenence or every invasion que cada intervenção ou invasão was made through a smooth move, foi feita através de de uma maneira suave, with a huge argument. com um grande argumento por trás. Yes, behind it. So we start with divine pursuit, Nós então começamos com o propósito, não, o mandado divino, and then we pass through a secure sphere of influence, logo passamos para o argumento de ter que assegurar esferas de influência, and then we pass through pull the communists away, e logo avançamos para a questão de afastar os comunistas. and there's one more point about the Iraq's invasion. E há mais um ponto com respeito à invasão do Iraque, Because they needed to fight against the terrorism. porque precisavam lutar contra o terrorismo. But we see a lack of the smoothness of the argument. Mas nós vemos cada vez mais uma falta, não, de polidez ou de como argumentar. Because in Iraq we started that Nós começamos in Iraq no Iraque a worldwide deny of their intentions. uma negação no mundo todo das intenções reais. And now they don't need to talk softly anymore, E hoje não é mais preciso que falem suavemente, even with all the Democrats' presidencies until Trump. mesmo com todos os presidentes democratas que houve antes de Trump. So I've drawn it a line Então desenhei aqui uma linha and said that once there's a lack of argument, e diz aqui, quando há falta de argumentos, it becomes clear that the deception has grown. fica claro que o engano cresce ou cresceu. Which can mention the Revelations 13 verse 14. Que podemos ver em Apocalipse 13, 14. In Guadalupe presentations, Nas apresentações do Guadalupe, it was said that
it's hard to convince someone deceived. Foi dito que seria difícil convencer alguém que já aceitou o engano. But among people are bringing that deception, Mas entre as pessoas que what? among people that are bringing, that are given the deception, Mas as pessoas que enganam, que It's- trazem o engano, it's easy to say anything. não é para dizer nada. No, it's easy Aham. to say anything É fácil poder dizer qualquer coisa, because the deception is already taken place. porque o engano já ocorreu. On the other hand, Mas por outro lado, if we need to convince these people and bring it to the light, mas quando se trata de convencer essas pessoas e apresentá-las à luz, it is very hard. é muito difícil. So the US government nowadays, Então, o governo americano hoje em dia, they don't need to put pressure in it eles já não precisam aplicar pressão, because the deception has grown. porque o engano, né, já ocorreu. I'm not denying their own struggle in the past history, Não estou negando as dificuldades que tiveram no passado, because we see in Israel conduction. porque nós vemos o mesmo ocorrendo no Israel. We see a good king and a bad king Vemos throughout the history. Rei bom e rei mau ao longo da história. And it wouldn't be different in our glorious land. E não seria diferente com a nossa terra gloriosa. Pedro? I want to know the deception would be what exactly? Então, pergunto, o que exatamente seria este engano? I would say that deception is. Eu diria que o engano é When you when you make a bad action quando você comete uma ação má throughout a good argument através de bom argumento and people doesn't see it. e as pessoas nem percebem. Like when the Japanese were arrested, Assim como ocorreu quando japoneses foram detidos. at 10 desolate concentration camps, Sorry? at 10 desolate concentration camps Então, 10 campos de concentração were taking place in the middle of the US. estavam localizados no meio dos Estados Unidos. But people already thought they were bringing freedom, Mas as pessoas pensavam que estavam avançando a liberdade to a Nazi German. a uma Alemanha nazista. So we can see, like in Israel, Assim como vemos no Israel, that the leaders were supposed to bring peace and freedom for Que- everyone. que líderes era para eles trazerem paz e liberdade para todo mundo. And they thought they were doing it even with murdering Christ. E pensavam que estavam fazendo aquilo mesmo se ao mesmo tempo estavam matando a Cristo. So, but it only can take place Mas isso só pode ocorrer with people's agreement. com a colaboração do povo. So, if Trumps are seated on a poor throne, Então, se Trump está sentado no trono, a broken throne, trono quebrado, it was a deception that led to it. foi engano que levou a este ponto.
You gave the example of they killed Christ. Você deu o exemplo de Cristo, And the people who killed Christ, they were in deception. então as pessoas que mataram a Cristo estavam sendo enganadas. It was possible because of the deception. Foi possível por causa do engano. But I don't think the leaders were in it Mas eu creio que os líderes estavam, because they were thinking they need to fight against Rome, porque pensavam que precisavam lutar contra Roma. and Christ would have ruined that. E que Cristo teria governado. I'm just giving an example of the glorious land. Estou dando aqui o exemplo da Terra Gloriosa. But nowadays, I don't think it's that same comparison. E não acho que hoje em dia é exatamente igual. But what I'm trying to tell, Mas o que eu estou tentando dizer that when that seventh king take place, quando ocorre o sétimo reino, it needs to construct it deception. é preciso que seja construído o engano. But because if people are, I forgot the word to, bêbados. If people are drunk in the seventh king, Mas quando as pessoas já estão embriagadas no sétimo reino, I don't think it was the first time that they drink alcohol. creio que não foi a primeira vez que consumiram o álcool. Question, but so the deception is when they have the conviction on their mistake or error in their ideas, no? Yeah. Sorry. Então, o engano é quando eu não entendi, perdão. Então, o engano é quando eles têm convicção das suas próprias ideias equivocadas. Because maybe I don't follow, but this deception is for the Americans or the intervening countries or the people in the intervening countries. Então, talvez eu não prestei atenção, mas esse engano ele é com respeito ao povo americano ou as nações intervenidas. As nações que são onde ocorre a intervenção. It will be for the American people. Seria com respeito ao povo americano. I'm saying that because if the US government talks like a dragon, Digo isto porque se o governo americano fala como dragão, people needs to be used to it. é preciso que o povo esteja acostumado com isso And endorse that. e precisam endossar isso. Another question? Nesse caso, você está falando do norte, da América do Norte. Yes, the United States people. Translation. Yeah. Translation. I was so colonialist, sorry. So in this case, you're speaking about the American people. Yes, the US people. Yes. Yeah. of North Americans. Sorry, I committed colonialism. We got so used to say Americans Yeah. when it's North Americans. Nós Yeah, somos yeah. tão acostumados a falar de americanos se, na verdade, deveríamos dizer norte-americanos. So before another commentary or a question, I'm gonna read what I line up. Então, antes de aceitar qualquer outro comentário ou pergunta, eu vou ler algo. What I line up. In 1890,
1998, Em 1998, in American-Spanish War, na Guerra Hispano-Americana, the argument was a secure borders and people's freedom. o argumento era segurar as fronteiras e as liberdades do povo, Taking God to the unfaithful hearts and our uncivilized fellows. levar Deus até esses corações descrentes e aos seus as pessoas Não civilizados. não civilizadas. 10 years after, 10 anos depois, the big stick o grande porrete says that we need to protect who can't protect themselves. que disse nós precisamos proteger quem não pode proteger-se a si mesmo, With a soft talk and a big hand. com uma fala mansa e uma mão pesada. Pull apart the Catholic nations and Yes. European intervening. E precisamos desmembrar as nações católicas e a intervenção europeia. Then in 1942, Agora, em 1942, Nippo-American concentration camps, os campos de concentração nipo-americanos, they say that we are in war eles já diziam que nós estamos em guerra and our people asked for security. e nosso povo demanda segurança. On the other hand, Por outro lado, the state is acting for the poor. o Estado está agindo em prol dos pobres. So the state is always acting for people and their interests. Então, o povo sempre age em prol do povo e também em prol dos seus próprios interesses. Democracy is not possible without it. E a democracia não é possível sem isso. And then in 1964 E agora, em 1964, is the anti-communist fight a luta anticomunista, that said there's nothing worse than a communist nation. que diz não há nada pior do que uma nação comunista, Right over the board. justo ao outro lado. Like the Cuban was. Assim como era no caso da Cuba. Latin America doesn't know the risks. E a América Latina não está entendendo, não conhece os riscos. So we need to bring protection. Então, it needs to bring. Protection. Então, precisamos fornecer proteção. Otherwise, in MAGAs, Agora, no caso de MAGA, one of the lines of Project 2025 uma das frases de Projeto 2025 is to bring peace with force. é trazer paz através da força. And President Trump clearly said, E o presidente Trump disse claramente: we do it, it's for our own good. nós podemos, nós fazemos e é para o nosso próprio bem. And I want to add some information. E eu quero acrescentar mais uma informação. In the World War I, Na Primeira Guerra Mundial, the US government enforced relations and connect relations with Europe. os Estados Unidos estreitou os laços com a Europa. But now is the first time Mas agora, a primeira vez, the US is open to an open fight against Europe. que os Estados Unidos está aberta para um conflito aberto contra a Europa, Will be taking place at Greenland. que a gente viu acontecer no caso da Groenlândia. In the World War I, No caso da Primeira Guerra Mundial, the richness of the US government a riqueza do governo americano were brought by Europe. foi trazida, foi devido à Europa.
But now, when their pride had their limit, Mas agora, com o orgulho tendo alcançado o seu limite, they are coming against their sellers. estão se tornando contra their financial support, the former financial support. estão se virando contra, não, aqueles que deram o suporte financeiro antes. So we can see Gadal or pride too in this line. Então a gente observa aqui o gadal, o orgulho, durante essa linha crescendo. Turning back to the ones that supported you. Se virar contra aqueles que te apoiaram antigamente. Another comment Mais algum comentário? or question? Uma Cesar? pergunta? César? Gracias. You said earlier that they needed to invade countries Você disse mais cedo que precisavam invadir países with the endorsement of the people, isn't it? com a aprovação, o endosso do povo. And I think that he didn't do it with the endorsement of the people. Eu penso que eles não fizeram isso com a aprovação do povo. I know what you meant by that, and Sei o que você quer dizer com isso, that, well, Donald Trump was elected, and etc., and MAGA movement has a really big não entendi, support. César, perdão. I know what you meant about that, and is because MAGA has a really huge support. É claro que no caso de Trump, né, ele tem o apoio da sua base eleitoral do MAGA, But you have to also remember that he literally passed over the Congress mas a gente também deve lembrar que ele passou por cima do Congresso, when he invaded Venezuela. no caso da Venezuela. And the Congress is the representation, literally the representation of the people. E o Congresso é literalmente o órgão que representa o povo. So I don't think that Donald Trump did it with the endorsement of the people, that invasion. Então, eu não creio que Donald Trump está agindo tendo o endosso, o apoio, a aprovação do povo. Maybe in other stuff regarding immigration, regarding drugs, etc., but specifically military invasion, I don't think so. Não deu para entender, mas Maybe in other stuff like drug dealers or immigrants, but specifically in military intervention, I don't think he do it. então talvez com isso há outros aspectos, mas não no caso da invasão propriamente dita. I think we can see two things in that. Eu acho que podemos observar duas coisas aqui. First one is a broken throne. Primeiramente, trono quebrado, So the presidency can act in regard of their institutions, então o presidente pode agir em relação às instituições, but in the former presidencies, mas nas presidências anteriores we see their peoples, their own struggle. nós vemos a luta do próprio povo. When at the first time we see the suffragist movement, Vimos o movimento sufragista, the social security movement, vimos o movimento em prol da segurança social and the civil rights movement. e também movimento em prol dos direitos civis. So even with a disguise, an action disguise of the presidency, Então, mesmo com uma ação disfarçada, não, da presidência, people were fighting for human rights. o povo estava lutando em prol dos direitos humanos. Yes, that was. I'm not
I'm not confronting Cesar's idea, Não estou aqui querendo confrontar César, but I just like to add some compliment. só queria Yeah. complementar. Yeah, compliment. So, is there any other questions? Mais alguma pergunta? Any question? No? So finally, what do you think about the Venezuelan intervention? Good or bad? O que você pensa? What do you então? have to say about that? Não peguei tudo, mas o que você pensa sobre a intervenção na Venezuela? Personal opinion. Eu, pessoalmente? Oh. I know that Venezuelans reached I don't know how can I say that, but the worst situation possible. Entendo que a Venezuela se encontrou na pior situação que possamos imaginar. But the interventions within the UN organizations, Mas as intervenções que ocorrem dentro da estrutura das Nações Unidas, they have a legitimacy and they have a project. tem uma legitimidade e também tem um projeto que vem junto. And when a nation itself and by their own intervene in a country, Mas se uma nação por conta própria decide intervir, people there didn't see an opportunity for changing. Não vemos uma oportunidade pela mudança. People only see they were saved. As pessoas não veem assim a oportunidade pela mudança, mas veem somente que foram resgatadas. So it's extremely difficult to rebuild a country with that viewing. É muito difícil de to review? To rebuild a country with that view. De reconstruir um país com base desta atitude. Using the example of the military dictatorship of Brazil, Para tomar o exemplo da ditadura militar no Brasil, of course, João Goulart is not the same as Maduro. claro que João Goulart não é a mesma coisa como Maduro. He wasn't a thief. He wasn't a human rights oppositor. Ele não se opôs aos direitos humanos e tampouco roubava. But when the United States saved us, Mas quando os Estados Unidos nos salvou, until now we are asking for this save, nós estamos esperando até agora por essa this intervention. Até agora estamos pedindo por essa intervenção, Our Brazilians, nós brasileiros, because we don't see that we by ourselves can rebuild a country. porque não enxergamos que nós por nós mesmos somos capazes de reconstruir o país. And there's a lack of trust in our government E há uma falta de confiança em nosso próprio governo because of that. devido a isso. Of course, it was a 21-year dictatorship, Claro, foi uma ditadura de 21 anos, a military dictatorship, foi militar. and we passed through a lot of corruption in the past years. E houve muita corrupção nos anos passados. But there was no time that when people wanted to rebuild it with ourselves. Mas, em momento algum, o povo queria reconstruir por si mesmo, Because was a huge lack of trust in government. porque a falta de confiança no governo era imensa. I don't think intervening is bad by itself, Não digo que a intervenção é ruim em si, but there is a way to do it. mas há uma forma, uma maneira de como fazer isso. Cesar, it's okay? Curtis.
But I think there are many layers in the question and also in the answer. Yeah. Eu creio que há muitas camadas na pergunta e também na resposta. And I know it's a complex answer and also a complex question. E sei que é uma resposta e uma pergunta complexas. I was just thinking about Elder Parminder the other day. I was just remember something that Elder Parminder said the other day. Eu estava lembrando, justo agora, lembrando algo que foi dito outro dia. And I just want to remember, I just want to remind us about that very shortly. E queria só brevemente lembrar todo mundo disso. I said that if someone covers my need was sufficient, but he said, no, it's not sufficient, it's perfect, it's a perfect action. Eu não peguei a primeira parte. I said that covering my needs was sufficient, but Elder Parminder said, no, it's not sufficient, it's a perfect action. Covering my needs. Needs. Atender às minhas necessidades. Eu disse que cobrir as minhas necessidades era suficiente, mas ele diz que não, suficiente não é, mas era perfeito. Então, atender às minhas necessidades eu achava que seria suficiente, mas não, precisava ser perfeito. Ele diz que era perfeita a ação. Isso. Just taking that into consideration, when you said that there is the intervention has to have some legitimacy. Então, eu estava pensando sobre isso quando se disse que a intervenção precisa ter algum tipo de legitimidade. For me, it's a little, it's just trying to justify and cover your eyes from injustice. For me, it's like trying to cover your eyes É assim, para mim é como cobrir os seus olhos, from injustice or before. como de não querer olhar para a injustiça que está diante de ti. So, an injustice is happening and you are covering your eyes. But you say, no, there are some, I need to wait for a legitimate action. Então, é como se você tem uma injustiça acontecendo na sua frente, mas você cobre seus olhos e você diz, não, eu preciso esperar até que haja uma ação legítima. And I'm saying this honestly. I don't want to trouble anyone. I don't want to confuse anyone or... Digo isso de forma bem sincera, não quero ofender ninguém. I'm not a far right guy from thinking this. E não sou da extrema direita tampouco quando digo isso. But I think it's not fully honest to use the legitimate action argument. Mas eu creio que não é completamente honesto de usar esse argumento de que é preciso um motivo legítimo. Because sometimes, and I have gone through that, you can pass over someone in need and you say, oh, I'm Christian, but you pass over someone's needing and you pass by. Porque às vezes você, né, sendo cristão, você pode passar por cima de alguém que está precisando de você. You know, sometimes you have to intervene because the important thing is the action. Porque às vezes é preciso que você intervenha, porque a ação é precisa. You have to cover that someone's need and not simply thinking, my desire is the good for the people, but I cannot intervene because there is something blocking me. Você precisa observar o que a pessoa precisa e atender às suas necessidades. E atender às suas necessidades. And not simply saying, there is the UN blocking me, so I cannot do that.
There is something broken. And not simply say that the UN is blocking me, so I cannot intervene. Então, não dizer apenas, olha, as Nações Unidas estão me impedindo, então não posso intervir. And also, logically, geopolitically, E logicamente também, e geopoliticamente falando, it is impossible to intervene a country like Venezuela through the UN é impossível intervir num país como Venezuela through the UN através das Nações Unidas. because you also have to remember that there is China and also Russia with veto power. Porque você precisa lembrar que a China e a Rússia estão também têm grande poder. Even though Russia is not at its best, Mesmo com a Rússia não estando nos seus nas suas melhores momentos, Russia has veto power in the UN, in the council, in the I forgot the name in English. That council with Great Britain, France, US, Russia, China. That council, G7. uh-huh. Yeah. No. The council within the UN. The Security Council. The Security Council, thank Yes. you. Remember that Russia and China has veto power in the Security Council. Yeah. Remember that Russia and China has power in the Security Council. Rússia e China têm poder no Conselho de Segurança. And they can simply veto over the intervention that US is proposing. E eles podem vetar a intervenção que os Estados Unidos poderia propor. So geopolitically was not possible Então, geopoliticamente, era impossível to do it through the UN. de intervir. And I know that Donald Trump and the US, they are not doing it because they are good guys. They are concerned. E eu sei que os Estados Unidos, Donald Trump, não estão fazendo isso porque eles são os bons nessa história. They are doing it because of their own interests. Fazem isso por seu próprio interesse. Yeah, I can see the difficulty in that. Eu vejo a dificuldade. That's why the presentation it's about the argument, E por isso que essa apresentação é sobre o argumento. because I can see interventions all through the history. Porque eu vejo intervenções ao longo da história. When you argue with your people about your interests on that, Mas quando você argumenta com o seu povo sobre os seus interesses acerca disso, they agree or not. eles concordam ou não concordam. But I see the struggle with the good acts of the King of the North. Mas eu vejo esse conflito com as boas ações do Rei do Norte. But on the other hand, I can see the deception Mas eu, por outro lado, vejo também o engano in punishing that the government is punishing their own people. que o governo pune o seu próprio povo. That's why we are in this dispensation É now. por isso que nós nos encontramos nesta dispensação. Curtis, is it? Okay. Oh, okay, that's fine. So we're gonna stop here, Vamos Uhum. encerrar aqui. and I want to thank you, all of you, for the attention Quero agradecer pela atenção de todo mundo and of the great opportunity. e pela oportunidade. Let's end with a word of prayer. Então vamos encerrar com oração. Dear God, we thank you again, Querido Deus, mais uma vez agradecemos, even with our lack of knowledge, mesmo com a nossa falta de conhecimento, with our personal struggles, nossas lutas pessoais, we can see your hand. podemos ver sua mão. Please make us endorse whatever the information that are brought to us, Que possamos passar a endossar a informação que recebemos, by sharing this with
our friends here, our movement, compartilhando isso com nossos amigos aqui do movimento, because with that we can get closer to you. porque por meio disto podemos nos aproximar de Ti. In Jesus' name we thank you. E nós agradecemos em nome de Jesus. Amen. Amém.